Fala pessoal, a partir de hoje irei gravar uma série de vídeos que falam sobre ancoragens, no mesmo formato das aulas de vantagem mecânica. Criarei uma super aula com diversos vídeos e disponibilizarei tudo em uma playlist para facilitar o acesso a todos esses vídeos. Eu já tinha alguns vídeos aqui no canal que falavam sobre ancoragens, porém eu estou melhorando esses vídeos e acrescentando mais informações, bem como postando vídeos novos. Bom, então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como montar um triângulo de equalização, conhecido também como ancoragem equalizável. Farei a demonstração da montagem utilizando um anel de fita, bem como também mostrarei para vocês utilizando aqui uma corda. Lembrando que essa ancoragem é uma das mais utilizadas quando o operador ele deseja combinar pontos de ancoragens diferentes, 2 ou mais, quer seja para acertar o alinhamento em relação ao local de trabalho, quer seja para reduzir a carga nos pontos de ancoragens. Bom, então sem perder tempo, bora lá para a explicação. Bom pessoal, então eu vou mostrar para vocês aqui a montagem da ancoragem utilizando aqui essas duas chapeletas. Observe que eu tenho a chapeleta 1 e a chapeleta 2. E eu farei aqui a passagem dos mosquetões nas minhas chapeletas. E eu vou mostrar para vocês aí a forma correta. Então observem aqui que eu tenho o mosquetão na minha mão. Essa parte aqui eu chamo de gatilho e a parte oposta eu chamo de dorso ou espinha, onde eu estou apontando. E na parte aqui da frente eu tenho o nariz do mosquetão. Então eu vou trabalhar sempre com o nariz voltado para a minha chapeleta, entrando com ele de fora para dentro. Então observe que eu entrei aqui de fora para dentro, dou o tombo no mosquetão, deixando o dorso para a área interna da minha ancoragem. Tudo bem? Então eu farei aqui a passagem do segundo mosquetão, entro com o nariz de fora para dentro, em seguida dou o tombo aqui no mosquetão, deixando o dorso, a espinha do mosquetão, para a área interna da minha ancoragem. Já o gatilho ficou aqui para fora e para baixo. Então essa é a posição correta dos mosquetões nos pontos de ancoragens. Em seguida, aqui em posse de um anel de fita, corda ou cordelete, farei a passagem por dentro dos mosquetões. Então eu estou utilizando aqui um anel de fita de 60 centímetros, fiz a passagem por dentro dos mosquetões e em seguida eu fecho eles. Lembrando que o tamanho da fita vai depender da distância entre os seus dois pontos de ancoragem. Como eu tenho uma distância curta, eu consigo utilizar aqui uma fita de 60 centímetros. E observem que se eu puxar a fita aqui, eu tenho o que nós chamamos de triângulo da morte. Não é dessa forma que nós fazemos a ancoragem. Eu preciso puxar aqui essa fita que está na parte de trás, formando um V. Só que quando eu puxo aqui a minha fita, eu preciso fazer um corte, seja na parte de baixo ou na parte de cima, Tanto faz qual fita você vai fazer o corte. Vou fazer aqui na parte de cima. Fiz o corte, agora sim, eu faço a passagem aqui do meu mosquetão envolvendo tudo, tanto a fita quanto o corte. Beleza? Fiz a passagem, observe que agora sim eu tenho um triângulo de equalização, uma ancoragem equalizável. E eu vou combinar aqui o meu triângulo de equalização com a minha ancoragem simples. Então observe que eu tenho aqui na corda laranja, o nó 8 duplo, e coloquei ele aqui no meu mosquetão mestre, nesse mosquetão de baixo. Observe que quando eu coloco força para o lado esquerdo, os meus dois pontos de ancoragens, eles continuam recebendo carga. Mesma coisa quando eu direciono aqui a minha ancoragem para o lado direito. Os meus dois pontos continuam recebendo carga. Então quando eu faço esse movimento e os dois pontos recebem carga, eu chamo essa ancoragem de equalizável. Por que equalizável? Porque ela é ajustável. Então eu tenho aqui uma ancoragem equalizável, utilizando um anel de fita ou um triângulo de equalização. Esse é o nome dado para a ancoragem. Eu tenho que seguir aqui algumas regras. A minha angulação interna ela tem que ser no máximo de 60 graus. Eu preciso fazer o corte de segurança e ainda assim ela é autoajustável. Coloquei força para um lado, ela se autoajusta. Observem o que acontece caso um dos pontos ele venha falhar. A minha ancoragem ela fica segura, visto que eu fiz o corte de segurança. Tudo bem? Então observe que eu vou ter obviamente um fator de queda aqui. É preocupante se um dos pontos venha falhar, Não é para isso, não é para acontecer esse tipo de falha. Por isso que tem que ser analisado o ponto de ancoragem aí com cautela, enfim, tem que ter um conhecimento para não fazer besteira, para não escolher pontos errados. Mas observe que se eu monto a minha ancoragem e eu não faço o corte, se caso um dos pontos venha falhar, tudo vai por água abaixo. Observem aqui, eu vou soltar a fita do mosquetão, falhou um dos pontos de ancoragem, já era, não tem segunda chance, não tem nada. Então por isso a importância de fazer o corte de segurança quando você trabalha aqui com um triângulo de equalização. Triângulo de equalização, mesma coisa de ancoragem equalizável utilizando um anel de fita.
Aqui eu tenho uma ancoragem equalizável utilizando uma corda, né? E obviamente fiz a emenda da corda com nó pescador duplo. Então, como eu comentei no começo, você consegue fazer um triângulo de equalização aqui, montando, né, ele com uma corda, com um anel de fita, com cordelete. Fica a critério aí, de acordo com os materiais que você tem disponível. Lembrando, né, que esses materiais, corda, fita, enfim, mosquetões, precisam ser certificados. Não dá para fazer uma ancoragem com um pedaço de corda velho. Esquece. Valeu, pessoal, e até a próxima.